Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Robertson na área e faço parte do Matemática Real, canal voltado para você que está se preparando para os concursos públicos, Enem, institutos federais e que tem dificuldade em matemática básica. Aqui veremos os principais conteúdos de matemática básica. Então, se você se enquadra nesse perfil, este canal é para você. Se você não é um inscrito do canal, faço o convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos à próxima aula. Nessa aula, iremos entender o conceito de juros simples e aplicá-lo para resolver situações problema. Vem comigo. Ricardo mora numa casa que custa R$100 mil e paga R$1.000 de aluguel. O valor do aluguel pago mensalmente representa uma compensação que o proprietário da casa deve receber, pelo fato de Ricardo estar usufruindo de um imóvel que não é dele. Essa compensação em dinheiro que o proprietário da casa recebe mensalmente recebe o nome de juros. Então, juros é uma compensação. Vamos fazer uma outra análise aqui. Qual é a razão entre a quantia que Ricardo paga de aluguel mensalmente e o valor da casa? Então, temos ali a razão. 1.000 está para 100 mil. Dividindo isso aqui tudo por 1.000, vamos chegar a 1 sobre 100. Esse 1 sobre 100 representa 1%. Isso significa que Ricardo paga por mês 1/100º do valor da casa. O valor da casa nós vamos denominar de capital. Capital é o valor da casa. E paga uma compensação que é chamado de juros, que acabamos de ver, compensação em dinheiro de 1% ao mês. Então, juros de 1% ao mês. Esse 1%, daqui a pouco vamos ver, é chamado de taxa de juros, né? Então, juros é a compensação, capital é o valor do imóvel. Então, temos aqui o seguinte, o valor da casa é chamado de capital do dono da casa, R$100 mil. Então, capital. Aluguel, no caso, pago por Ricardo, é chamado de juros, que é uma compensação, juros que o dono da casa recebe, R$1.000. E a razão, aluguel e valor da casa é a taxa de juros. Nesse caso, nesse problema aqui, nessa situação problema, é de 1% ao mês. Reparem que aparece aqui a porcentagem. Então, porcentagem está ligado à taxa de juros. Então, no nosso estudo aqui de juros simples, temos que ter conhecimento desses três nomes. Capital, taxa de juros e juros. Então, para ampliar mais o nosso entendimento, vamos a um segundo exemplo. Suponha que Cláudio empreste R$1.000 a seu amigo Tiago e que ele lhe devolva esta quantia depois de 1 ano. Evidentemente, Cláudio deverá receber de Tiago uma compensação em dinheiro por este empréstimo efetuado. Suponha então que, terminado o prazo de empréstimo, que foi de 1 ano, Cláudio receba de Tiago a quantia de R$1.100. Reparem que ele emprestou R$1.000 e recebeu R$1.100. Vamos destacar aqui R$1.000 e recebeu, depois de 1 ano, R$1.100. Vamos botar aqui, depois de 1 ano.
Então, o que temos aqui nesse problema? Alguns valores, alguns dados. Valor emprestado é chamado de capital. Nesse caso, R$ 1.000, que eu chamei aqui de capital de Cláudio. Recebeu uma compensação pelo empréstimo, que vimos anteriormente, chamado de juros. Então, juros que Cláudio recebe de Tiago foi o valor de 1.100 menos 1.000. Eu fiz uma subtração. Então, deu de R$ 100. A compensação aí, esses juros, foi de R$ 100 depois de um ano. A razão: compensação recebida e o valor emprestado. É a taxa de juros. Então, temos 100 sobre 1.000. Então, deu 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 0,1, que é 10%. Isso aqui, na verdade, é 10% se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo. Então, deu 10% ao ano. Então, isso aqui é chamado de taxa de juros. É a razão entre a compensação e o valor emprestado. Valor pago ao final do empréstimo, nós vamos chamar de montante. Montante que Cláudio recebe de Tiago, que é o valor final, né, que ele recebeu ao final do empréstimo. Com base nesses fatos, podemos concluir que capital é a quantia que se emprega. Juros é a compensação ou rendimento que se recebe pelo capital empregado durante um certo tempo. Então, é juros. Taxa de juros é a razão por cento entre a compensação, que é juros, e a quantia empregada, capital, numa unidade de tempo, que pode ser em dia, mês ou ano. A taxa indica o rendimento de um capital fixo na unidade de tempo. E montante, soma do capital com juros. Então, isso aqui é muito importante para o estudo de juros simples. Ter noção de capital, o que é juros, o que é taxa de juros, tem a ver com porcentagem, e o montante, que são ferramentas que nós iremos utilizar quando tratarmos do assunto de juros simples. Muito bem, então quando estudamos juros simples, podemos aplicar uma expressão, uma fórmula. Para isso eu vou usar regra de 3 composta. Se um capital fixo 100 rende I, no caso rende I de juros em 1 ano, quanto renderá o capital C em T anos? Então, temos o seguinte, aqui quanto renderá de juros, obviamente, né? Então, vamos usar aqui a regra de 3, as grandezas é capital, tempo e juros. E eu quero saber quanto vai render de juros. Então, a gente vai fixar, por exemplo, o tempo. Então, vamos comparar capital e juros. Então, se em um ano 100 rende e juros, então, em um ano, C capital vai render X juros, ou seja, vai ter um aumento. Se aumentou o capital, aumenta também os juros. Então, aqui são grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente vai indicar aqui com uma setinha ou com sentido para baixo e aqui também para baixo. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, I está para X, assim como 100 está para C. Agora, vamos fixar o capital. E vamos comparar juros e tempo. Então, vamos indicar aqui. Então, se o capital 100 rende I juros em um ano, então
esse mesmo capital em ter anos, ou seja, se aumentar o tempo de investimento, vai aumentar também os juros. Então, também são grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos indicar aqui também como mesmo sentido. Então, para cá e aqui para cá. Então, aqui vai ficar 1 vezes t. Ó. Tá aqui. Agora, resolvendo para a gente essa proporção aqui, para encontrarmos o valor de x, vai ficar como, né? Então, 100 vezes 1 é 100 multiplicado por x. Então, aqui vai ficar 100 vezes x é igual a c vezes t vezes i. C, vou botar aqui i vezes t. Portanto, o valor de x é igual a, no caso aqui, os juros, c vezes i vezes t sobre 100. O x aqui em questão é o juros, né? Então, encontramos a fórmula para o cálculo de juros simples. Reparem que pela fórmula, pela expressão, a taxa é sempre calculada em cima do capital. E vai variar de acordo com o tempo. Então, por isso que tem aqui o tempo em questão. Capital vezes a taxa, vezes o tempo. Isso aqui tudo dividido por 100. Então, é a expressão de juros simples. Capital é o CIT, né? Capital vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 100. Então, pela expressão J igual a CIT sobre 100, que é aquele valor do x que nós acabamos de encontrar, é importante destacar o seguinte. No estudo do juros simples, a taxa de juros e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Ou seja, se a taxa de juros vier ao mês, o tempo também tem que ser ao mês. Se a taxa de juros está em dia, o tempo também deve estar em dia. E se a taxa for anual, ano, o tempo também tem que estar em ano. Caso isso não aconteça, você tem que, dependendo de cada problema, você tem que converter. Tá? Se a taxa estiver ao mês e o tempo ano, ou você converte o ano em mês, ou converte a taxa mensal em anual. Essa é a ideia. Então, a expressão básica de juros simples, que nós vamos usar a fórmula, é essa aí. Juros igual a capital vezes a taxa, representada pela letra I, vezes o tempo, dividido por 100. Muito bem, então vamos para o exercício. Renata vai ao banco e faz um empréstimo de R$5.000 por 3 meses, com uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Qual a quantia que ela deverá pagar de juro e qual o total que terá de pagar no final do empréstimo? Então, Renata vai a um banco e faz um empréstimo de R$5.000. Olha o capital aqui, ó. Então, temos que o capital, R$5.000, é o valor que ela pegou de empréstimo. Por 3 meses. 3 meses é o tempo. Então, T, 3 meses. E a taxa de juros simples de 2% ao mês. Então, a taxa 2% ao mês. Qual a quantia que ela deverá pagar de juro? Então, juro. E qual o total que terá de pagar no final do empréstimo? Montante. Então, reparem que tanto a taxa como o tempo estão na mesma unidade, mês. Então, eu posso aplicar a fórmula. Juro vai ser igual ao produto do capital
taxa e o tempo. Então, juro vai ser igual ao capital, R$5.000, vezes a taxa, que é de 2%, então é 2 sobre 100. Vou deixar por enquanto 2 aqui. O tempo, 3. Tudo isso dividido por 100. Então, o juro vai ser igual. Podemos simplificar aqui, ó. 0 com 0. Então, vamos ter 50 vezes 2, que é 100. 100 vezes 3, 300. R$300. Então, por mês, ela vai pagar de juros R$100. Em 3 meses, R$300. Então, tá aqui a resposta. E quanto ela vai pagar no final do empréstimo? Então, no final do empréstimo, é o montante, que é igual ao capital mais o juro. Ou seja, quanto ela pegou emprestado, mais o quanto rendeu de juro nesses 3 meses. Então, o montante vai ser igual a R$5.000, mais o juro de R$300. Então, ela vai pagar, no final do empréstimo, R$5.300. Tá aí a aplicação das expressões de juro e montante para resolver uma questão aí envolvendo juros simples, uma questão de juros simples. Beleza? Vamos então a mais um exercício. Uma loja do meu bairro colocou o seguinte anúncio na vitrine: aparelho de som custa R$150 à vista ou R$156 em cheque para 30 dias. Qual a taxa mensal de juro que essa loja está cobrando para pagamento a prazo? Então, a taxa é mensal. E ali foi dado em dias. Normalmente, no estudo da matemática financeira, a taxa sempre, na verdade, um mês representa 30 dias. Tudo bem? Então, aqui, taxa mensal representa para a gente aqui 30 dias. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui seria 1. Então, esse cálculo aqui seria de um mês. Então, vamos primeiramente pensar aqui o preço à vista e aqui o valor pago com cheque para 30 dias. Então, há juros aqui. Então, como que a gente vai calcular? Os juros será o valor, R$156 menos 150. Então, isso aqui vai me dar R$6 de juros. Então, tá aqui. Bom, então, temos o seguinte. Vimos anteriormente que os juros, na verdade, é o capital vezes o tempo. Então, eu sei dessa expressão que a taxa ela vai ser calculada de que forma? Os juros sobre o capital. Então, temos o seguinte, os juros aqui, acabamos de encontrar, 6. O capital, aqui será de, será de 150. Tá aqui. Então, a gente vai ter que resolver essa divisão. Então, vamos resolver. 6 dividido por 150. Então, aqui vai me dar 0. Já que 6 é menor que 150, coloco a vírgula e um 0 aqui. 60 continua sendo menor, então coloco um outro 0 e um 0, e aqui vai dar 4. Menos 600, e aqui é 0. Então, os juros a taxa de juros será de 0,04
na verdade, é 4% ao mês. Então, aqui está respondida a questão proposta aqui para a gente. A taxa mensal de juro que essa loja está cobrando para pagamento a prazo será de 4% ao mês. Vamos lá. Lembrando que no estudo de juros simples, um mês, vou colocar aqui, um mês representa 30 dias. É a mesma coisa. Então, isso aqui é muito importante no estudo de juros simples. Vamos então a mais um exercício. Durante quanto tempo ficou empregado um capital de R$45.000 que rendeu 8.100 de juros a taxa de 2% ao mês? Então, reparem que aqui ele pede quanto tempo e aqui me dá a taxa de 2% ao mês. Óbvio, então, que esse tempo está em mês. Ou quantos meses, vou botar aqui meses, né? Quanto tempo, então tempo aqui estou falando em meses. Ou em mês, se for um, no caso, tá? Então, ficou muito claro. Então, vou aplicar a expressão, a fórmula. Então, temos aqui que juros é capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100. Então, os juros foi me dado, 8.100 de juros. Então, aqui vai ficar, daqui eu posso concluir, né? Que 8.100 vai ser igual ao capital, a questão falou que o capital de R$45.000, então 45.000, vezes a taxa, que é 2%, tá aqui 2, e o tempo eu quero descobrir. Isso aqui tudo dividido por 100. Então, antes de eu resolver, eu vou simplificar, antes de fazer qualquer coisa aqui, eu vou simplificar esse zero, com o de baixo. Então, aqui ficou 450 vezes 2, dá 900 vezes T. Então, T vai ser 8.100 dividido por 900. Novamente, eu posso simplificar. 0 com 0, 0 com 0. Temos aqui 81 sobre 9. E vai me dar exatamente 9. Como eu estou falando em mês, a taxa em mês, o tempo então será em mês também. Então, a resposta, 9 meses. E aí, fechamos e resolvemos a questão. A questão do Instituto Federal do Espírito Santo 2015 diz o seguinte: Tainá tinha um boleto de R$420 com vencimento para segunda-feira. Vamos destacar aqui, R$420 com vencimento para segunda-feira. Ela havia se esquecido desse compromisso e, quando vai pagar, observou que havia uma multa de 4%. Então, multa de 4% por não ter pago no vencimento, que foi na segunda. Além, isso aqui é importante, além de juros simples de 1% por dia de atraso. Então, 1% por dia, incidido sobre o valor do boleto. Quando Tainá gastou a mais, se só efetuou o pagamento na sexta-feira daquela semana. Então, antes de tudo, vamos fazer uma linha do tempo, né? A linha do tempo me diz aqui que temos segunda-feira, que foi o dia do vencimento. Então, aqui, segunda-feira. Vou botar aqui, segunda-feira. Segunda-feira. E aí, passaram-se alguns dias, ó. Passaram-se alguns dias. Passou terça,
quarta, quinta e sexta. Então, chegamos aqui na sexta-feira. Então, aqui temos um dia, 2, 3, 4 dias. Então, ela foi pagar depois de 4 dias. Então, vamos pensar o seguinte. Primeiramente, ela pagou uma multa de 4%, que aqui não depende do dia. Então, vamos calcular aqui 4% de 420, que foi que ela pagou de multa. Então, vamos colocar aqui a multa, né? Multa. Então, 4% seria 4 sobre 100 vezes 420. Bom, 420 vezes 4 vai me dar 1.680. Dividido por 100 vai me dar de multa R$16,80. Aqui então foi o valor da multa. Bom, por outro lado, ela pagou juros simples de 1% ao dia. Bom, se foram 4 dias, vai dar o mesmo valor, porque os juros, a taxa em cima do capital. Se é 1%, olha como vai ficar, ó. Pela expressão de juros, olha o que temos. Juros é o capital, que é o 420, que é o nosso capital, vezes a taxa, que é 1%, vezes 4, dividido por 100. Olha aqui, ó. Que na verdade já calculamos. Por quê? 1 vezes 4 é 4. Olha aqui, ó. Vai ficar 420 vezes 4 dividido por 100. Que é exatamente o valor da multa. Olha a expressão aqui, ó. 4 vezes 100 vezes 420. Olha lá. Então, já sei que o valor de juros que ela vai pagar será de R$16,80. Então, isso aqui que ela vai pagar de multa e também de juros. R$16,80. A pergunta é: quanto Tainá gastou a mais se só efetuou o pagamento na sexta-feira? Então, será a soma desses dois valores. Aqui, ó. Ela vai pagar R$16,80 mais R$16,80. Isso vai me dar R$33,60. É o valor que ela vai pagar a mais. Portanto, a opção correta é a letra C. Muito bem, vamos à questão do Instituto Federal de Tocantins, 2018. Leandro emprestou para seu amigo Alex uma certa quantia em reais a juros simples de 2% ao mês. No caso aqui, a taxa mensal de 2%. Sabendo que após 4 meses, Alex pagou um total de R$ 648, qual foi o valor emprestado por Leandro? Então, vamos pegar alguns dados, vamos identificar os dados aqui da questão. Olha só, temos aqui inicialmente a taxa de juros, então foi de 2% ao mês. Então, isso aqui é a taxa mensal, vou chamar aqui de I, né? É a taxa. Taxa é mensal. Importante. Foi me dado o tempo, ó, tempo também mensal. Isso é importante. Alex pagou um total de R$ 648, é o montante. E ele quer saber o valor emprestado por Leandro, que vimos na questão
na definição, na apresentação, que é o capital. Então, temos aqui o seguinte, ó. Temos que o montante é o capital mais os juros. Então, eu tenho que descobrir, nesse primeiro momento, de quanto é os juros. O capital eu vou determinar ao final. Então, temos o seguinte. Então, vamos calcular os juros. Então, os juros será o seguinte. Os juros é o capital, que eu não sei, vezes a taxa, foi apresentado que é 2, e o tempo 4 meses, isso aqui tudo por 100. Então, os juros eu sei que vai ser 8 vezes o capital dividido por 100. Eu posso simplificar aqui por 4. Né? Se eu dividir isso aqui por 4 e por 4, eu vou chegar a 2 vezes C dividido por 25. Então, esse aqui é o valor dos juros que eu vou pagar ao final de 4 meses. Então, por outro lado, eu sei o seguinte, que o montante, que é 648, vai ser igual ao capital, que eu não sei, mais os juros, que é exatamente aquela expressão, 2C sobre 25. Daqui, então, eu vou poder determinar qual é o meu capital, qual foi o valor emprestado pelo Leandro. Então, isso aqui, na verdade, como aqui aparece o C, isso aqui é a mesma coisa que 25C sobre 25 mais 2C sobre 25. Isso aqui, na verdade, vai me dar 27C sobre 25. Então, 648 é igual a 27C sobre 25. Daqui, então, posso concluir o seguinte, que 27C vai ser igual a 648 vezes 25. Daí que C, que é o capital, é 648 vezes 25 sobre 27. Bom, daqui eu posso simplificar. Ó, vamos simplificar aqui, ó. 648 por 27. Vamos fazer a conta aqui do lado. 648 dividido por 27. Aqui vai me dar 2. 2 vezes 27, 54. Para 64, sobram 10. Abaixo 8. Aqui é 4. 4 vezes 27, 108, resto 0. Então, aqui vai ficar 24 vezes 25. 24 vezes 25, 25 é 20 mais 5. Posso pensar assim, 24 vezes 20 mais 5. E fazer distributivo aqui, ó. 24 vezes 20. Isso aqui vai me dar 480. Mais 24 vezes 5, 120. Então, isso aqui vai me dar exatamente R$600. Então, o capital emprestado, o valor emprestado por Leandro, ao seu amigo Alex foi de R$600 e a opção correta é a letra E. Vamos então à questão do TRT 15ª região de 2009. Uma pessoa aplicou 2/3 de C reais a taxa mensal de
1,5%. E após 3 meses da data da aplicação, aplicou o restante a taxa mensal de 2%. Considerando que as duas aplicações foram feitas em regime simples de capitalização e que, decorrido 18 meses da primeira, os montantes de ambas totalizavam 28.800, então o valor de C era uma questão aqui que trabalha duas situações, né? Dois momentos, vamos dizer assim. O primeiro é que foi aplicado inicialmente 2/3 de C. Então vamos trabalhar essa parte aqui inicial. Então vamos fazer um desenho assim para a gente poder entender melhor. Temos aqui um capital, que eu vou chamar aqui de C. Ó. Então foi aplicado inicialmente 2/3. Então vamos jogar aqui uma indicação aqui, 2/3 de C. Então nesse momento temos o seguinte, temos o cálculo dos juros, né? Então vou botar aqui 2 pontos. Então temos aqui, rolou um juros aqui. Então o cálculo será feito da seguinte forma: os juros é igual ao capital, que no caso 2/3 de C. Então aqui temos 2/3 de C, vezes a taxa é mensal de 1,5%, 1,5%, no período de 18 meses, porque após 3 meses houve o restante de aplicação, mas ele quer saber ao final de 18 meses. Então o tempo aqui é 18. Isso aqui tudo dividido por 100. Isso aqui é uma situação. Daqui a pouquinho nós vamos tentar resolver. A outra situação é o restante. Então temos aqui, vou botar aqui embaixo essa setinha para indicar, ó, o restante é 1/3 do capital. Esse 1/3 vamos calcular da seguinte forma, ó, temos os juros, que é igual, o capital é 1/3 do capital, vezes a taxa. A questão falou que nesse segundo momento a taxa foi de 2%, ó, vamos destacar aqui, taxa mensal de 2%, então aqui vai ser 2, só que foi aplicado a partir do terceiro mês, porque aqui fala que após 3 meses da dada aplicação, aplicou, então restam 15 meses, 15 dividido por 100. Então precisamos ter quanto rendeu de juros no primeiro momento e depois na primeira aplicação, depois na segunda aplicação. Tudo bem? Agora vamos tentar aqui determinar esses juros, tá? Então vamos aqui para o primeiro caso. Então vamos aqui tentar resolver. Aqui, ó, temos 1,5. 1,5 vezes 2 é 3. Tá? 1,5 vezes 2, vou multiplicar aqui, ó. 1,5 vezes 2 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Então aqui vai me dar 18C sobre 100. Tá? Então vamos deixar nesse primeiro momento 18C sobre 100. Então vamos simplificar aqui, tá? Vamos ver o que acontece aqui embaixo. Aqui embaixo vamos ter o seguinte, ó. 2 vezes 5 é 30. 30 dividido por 3 é 10. Então aqui vai me dar 10C sobre 100. Então 30 dividido por 3 é 10, 10 por 100. Então temos aqui ao todo, se eu somar, né, esses capitais, vou precisar somar. Por quê? Porque foi dado aqui os montantes. Ó, a questão me disse que os montantes de ambas foi de 28.800. Então, qual é a fórmula do montante? Temos o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo. Temos que o montante, ó, o montante é o capital mais os juros. O capital eu não sei, eu quero calcular.
Capital vou chamar aqui de C. Mais os juros é a soma desses dois aqui, apresentados. Então, eu vou poder somar e simplificar. Ó. Se eu somar aqui, vamos ter o seguinte. Vamos ter 18C sobre 100, mais 10C sobre 100. Isso vai me dar 28C sobre 100, que eu posso simplificar. Vai dar 14C sobre 50, que é 7C sobre 25. Se eu dividir tudo por 4. Né? Se eu dividir aqui tudo por 4. Então, dividindo aqui por 4 e dividindo aqui também por 4. Então, cheguei ao valor dos juros nas duas aplicações. Então, jogando para cá, vamos ter 7C sobre 25. Bom, então, o que nós podemos concluir aqui? Temos que o montante, que é 28.800, que a questão falou que os montantes de ambas, 28.800, isso aqui vai ser igual a que eu posso, se eu resolver essa soma, vai me dar 25 mais 7, 32C sobre 25. Então, eu posso concluir daqui que o capital vai ser o produto de 28.800 por 25 dividido por 32. Bom, então a gente vai poder simplificar. 28.800 dividido por 32, vou começar por aqui, ó. Vamos ver quanto vai dar. Vamos armar a conta aqui. Vamos armar a conta aqui do lado, ó. 28.800, vamos armar aqui, ó. 28.800 dividido por 32. Aqui vai me dar 9, porque 32 vezes 9 dá 288. Então, aqui 288. 0. Agora, vou abaixar um 0, coloco aqui. 0 aqui, 0. Então, dou 900. Então, temos o seguinte, que o capital vai ser 900 multiplicado por 25. Bom, então temos aqui 900 vezes 20 mais 5, é a mesma coisa, né? Então, vou fazer aqui a distributiva. 900 vezes 20 mais 900 vezes 5. Aí facilita e muito, né? Deixa eu apagar aqui de novo. Vamos fazer de novo aqui. Então, temos 900 vezes 20 mais 5. Então, 900 vezes 20. Então, isso aqui vai me dar 18, acrescido de 3 zeros, mais 900 vezes 5. Que na verdade vai ser 45 acrescido de 2 zeros. Então, isso aqui vai me dar exatamente 22.500 reais. Tá aqui o valor de C. Então, considerando que as duas aplicações foram feitas em regime simples de capitalização e que, decorrido 18 meses da primeira, os montantes de ambos totalizaram 28.800, então o valor de C era de, resposta correta, letra E, 22.500 reais.
Essa então foi a questão do TRT da 15ª região de 2009. Muito bem, essa foi mais uma aula. Vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima.